Fala galera, bom dia, bem-vindos mais um Morning Call. Hoje é quinta-feira, mentira, eu tô gravando esse vídeo de madrugada, mas para vocês que vão estar assistindo aí é dia 20, tá? Quinta-feira. Por que eu tô gravando esse vídeo à noite? Justamente eu queria fazer um fechamento dessa quarta-feira pelas coisas que eu falei no Morning Call passado. Por quê? Porque saiu algumas matérias justamente sobre aquilo que a gente estava conversando da recompra de títulos, enfim, aquelas aulas que eu dei no decorrer da semana e eu acho que é importante fazer um complemento, né, vamos dizer assim. Então aqui no MarketWatch, e eu vou deixar o link dessa matéria, tanto dessa quanto da outra que eu estou lendo ali, vou deixar na descrição do vídeo para vocês conseguirem dar uma lida aí depois. Mas hoje, como a gente tinha falado, teve aquela reunião do FONC, as atas da reunião do FONC, do Comitê de Política Monetária Americano, e hoje o Dow Jones caiu aí 160 pontos, depois do Fed mostrar, tá lá, ó, eles falando sobre redução gradual e inflação, risco de inflação. Eu não vou ler a matéria toda. Ó, a inflação é um cachorro que há muito não latia à noite, né? E está começando a latir. E no Brasil já está até rosnando já, né? Mas eu vou deixar isso aqui para vocês lerem depois. Ó, as ações dos Estados Unidos terminaram em uma sessão de queda hoje, depois da ata da reunião de política do FONC, né, ressaltando um debate emergente no Banco Central sobre os riscos de inflação e quando começaram a discutir um recuo em sua compra de ativos. E eu ensinei vocês aqui no Morning Call, lembra que eu falei? Eu acho que foi até o de ontem, né, que existia aquela expectativa de que se o Fed, o Banco Central americano, ia falar ou não, né, sobre antecipar de repente essas políticas monetárias que são expansionistas, de compra de títulos mensais de 120 bilhões, aquela coisa toda, de aumento de juros em 2023. Se você perdeu isso, assista o Morning Call de ontem, que é bem importante, é uma aula. Por sinal, o Morning Call da semana passada, quando começou a sair dados de inflação, mas essa é a que acaba juntando tudo o contexto, que vocês acabam entendendo o contexto. Então eles estão com essa discussão de novo, exatamente como a gente tinha falado, que existe esse medo de volta, por isso que a gente está vendo os índices caírem, né? Ao mesmo tempo, o Banco Central Europeu teve um pronunciamento da Christine Lagarde também, e o Banco Central Europeu alerta sobre insolvências quando medidas de estímulos à pandemia forem suspensas. Eu também vou deixar esse link dessa matéria aqui na descrição do vídeo, então eu vou deixar o link das duas matérias para vocês lerem. Por mais que você não tenha ainda conhecimento para juntar essas informações, mas leia. Por mais que você leia ali e não está entendendo muita coisa, leia. Por quê? Porque você vai colocando isso dentro da sua mente. Conforme a gente vai fazendo o Morning Call, cada vez vai ficando mais fácil o seu entendimento, tá? Então, o Banco Central Europeu, ó, o Banco Central da zona do euro está particularmente preocupado com o aumento da dívida de diversos países e que isso pode ser uma dor de cabeça quando diminuírem esses pacotes de estímulos, e exatamente como os Estados Unidos não, mas de forma muito semelhante como os Estados Unidos. Então, a partir do momento que eles tirarem o pé do acelerador, começarem a diminuir a ajuda, que nada mais é que impressão de dinheiro, né? Imprimir dinheiro e distribuir, não chega na mão do pobre, não chega na mão das pequenas empresas, mas no setor financeiro. Então, a gente pode ver, no caso do Banco Central, eles estão falando até de falta de liquidez. O que é isso? Insolvência. É literalmente falta de dinheiro mesmo em alguns países da zona do euro, em especial a Grécia, né? A Grécia, a Itália, que está com a economia bem ruim, ainda a Espanha ainda está mais ou menos, mas tem alguns países ali que estão ruins das pernas e se não ficarem recebendo ajuda, podem, não digo quebrar, mas ficar numa situação bem feia. Então é isso que essa matéria trata. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia como fechou na quarta-feira, né? Dow Jones fechou aí 0,5% no negativo, o S&P 0,3%, Nasdaq acabou fechando no 0 a 0, mas a gente não pode esquecer que Nasdaq teve quedas bem acentuadas esses últimos dias. Então, de repente, a gente pode ver, talvez, no decorrer da quinta-feira, até uma correção de alguns índices ali. Mas, como vocês podem ver, ó, o mundo inteiro fechou essa quarta-feira no negativo. Tudo no negativo.
Tá ali. E aí, enquanto eu tô gravando esse vídeo, acho que é meia-noite agora, tá tudo no negativo ainda. Aqui, ó, Dow Jones 0,2, o S&P e Nasdaq também estão no negativo. O índice do medo, o VIX, extremamente volátil, né? Hoje foi selvagem. Essa semana e semana passada também ele anda muito volátil. Então, quando a gente clica nele e vem aqui o gráfico técnico, a gente consegue abrir aí o índice do medo, né? O VIX. Então, abre lá, carregando aí. Ó, consegue colocar candles aqui também. Vocês conseguem entender melhor, né? Quando a gente coloca candles. Olha lá. Aqui é o índice do medo. Olha como subiu, abriu até em gap hoje. Olha como está volátil isso. Quando está subindo é medo aumentando, quando está caindo é medo diminuindo. Olha a volatilidade que isso está. Isso está uma loucura, na verdade, né? É por isso que a gente está vendo o que acontece com os mercados. Eles sobem, descem e tal. Esse aqui é o Dow Jones, caindo bastante também, né? E eu gostaria que fizesse uma correção aí, um alívio, vamos dizer assim, dar uma aliviada para essa quinta-feira. O que que a gente precisa ficar de olho na quinta-feira? Tá aqui, ó. Toda quinta-feira a gente sabe, tem aqueles dados de seguro-desemprego dos Estados Unidos, né? Vamos olhar aqui, ó. Ver se tem alguma coisa de madrugada. Inflação na Alemanha, então vai sair índice de preço ao produtor. É importante também, existe uma expectativa de alta. Vocês estão percebendo? Para quem assiste Morning Call todos os dias, a gente vem falando de dados de inflação cada vez mais altos na maioria dos países, né? Isso vem aumentando muito. A gente tem que ficar de olho nisso. Hoje não tem, né? Tarará. Ué, aqui ó, tá aqui ó. Dias iniciais do seguro-desemprego, como toda quinta-feira sai, né? A gente tem que olhar aqui. 9 horas tem discurso da Christine Lagarde, mas todo dia tá tendo. A gente vai meio que ignorar isso. Eu espero saia números bons aqui na quinta-feira e que os índices façam uma correção de todas essas quedas. Essa é a minha expectativa para quinta-feira. Uma outra coisa importante para a gente falar, deixa eu compartilhar a tela aqui de novo, que é o Bitcoin, né? O assunto do momento são as criptomoedas. Vinha subindo muito, 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 e aí de repente, bum, desabou. Muita gente questionando, será que isso aqui foi só uma correção de toda, né, a alta? Ó? Ou desde os US$ 10.000, né? Então subiu. Esse a gente pode até fazer um exercício aqui. Qual que é? Vamos pegar Fibonacci. Vou pegar aqui, ó. Retração Fibonacci. Vamos colocar de quando iniciou a subida, tá? E se a gente colocar no gráfico semanal, é isso que a gente vai ver. Coloquei lá. Olha que interessante, ó. Desde quando o Bitcoin iniciou essa subida aqui, se a gente colocar retração Fibonacci, aqui, ó, 0,618, ó. Bitcoin fez uma correção, né, no 0,618 aqui, no 0,62. Exatamente ali. E está querendo retornar aí. Não sei se vai voltar ou não, né? Se vai voltar a subir, mas por que que isso aconteceu? E eu não sou contra criptomoeda, não sou contra Bitcoin, deixo muito bem claro isso. Apenas eu já estudei Bitcoin, já fiz cursos de Bitcoin, já estudei bastante, entendo um pouco como funciona criptomoedas. Mas o meu foco não é esse, por isso que eu acabo não operando e também não falando muito de criptomoedas. Estudei bastante hash graph, como funciona, enfim. E de vez em quando eu olho, né, porque é uma tendência, eu acredito que todo mundo tem que, já que está na boca do povo e talvez seja uma coisa que vai ser muito usada no futuro, a gente tem que estar aí aos poucos estudando sobre isso para não ficar para trás, né? Vamos dizer assim. E eu sempre falei que a partir do momento que um país podia, numa canetada ou qualquer coisa assim, cortar as asinhas de criptomoeda, isso é um risco que poderia acontecer e de fato aconteceu. Primeiro foi o Elon Musk, que acabou dizendo ali que não ia mais usar Bitcoin, trocar Bitcoin na compra de carros, e fez com que o preço do Bitcoin inicialmente tivesse aquela queda ali. E ele fez alegações ali, meio sem fundamento, dizendo que consome muita energia, enfim, não vou entrar nesse mérito. Depois foi a vez da China de dizer que proibiu qualquer tipo de negociação em criptomoedas em geral,
e a única que poderia ser aceita é a deles lá, a moeda digital deles. E ponto. Então, a gente sabe que a China é um país, uma parte comunista, outra parte capitalista, é um mix ali, é uma mistura, mas eles, de vez em quando a gente vê nos noticiários, eles impondo esse tipo de coisa. E isso fez com que as criptomoedas, de forma geral, caíssem e o Bitcoin caísse bastante. Se eu não me engano, chegou a cair 30 a 40% aí, essa queda foi uma queda bem gigantesca. Algumas pessoas estão vendo isso como uma oportunidade de compra, porque o Bitcoin chegou a bater 30 mil dólares, sendo que estava lá em 65 mil dólares, e agora está na faixa dos 38 agora. Então deu uma recuperada já aí de 8 mil dólares, 8%, alguma coisa assim. Então muita gente vê isso como uma oportunidade, mas ainda o risco existe, porque qualquer outro país pode fazer a mesma coisa que a China fez, né? É, então tem os dois lados ali. E aí, qualquer site que você abra vai estar falando sobre Bitcoin, né? Ó, bem na capa ainda do CNBC, que é bem grande ainda. Então, vocês vão conseguir ler em qualquer lugar aí sobre a volatilidade do Bitcoin, de criptomoedas, e tem muito meme circulando pela internet, enfim. Então, se você é dessa área, de repente é bacana, né, de estar dando uma pesquisada, uma lida por aí. Então acho que era isso, galera, que eu tinha para adiantar para vocês. Eu espero realmente que esses índices façam uma correção hoje na quinta-feira. Os rendimentos, os títulos, né, com vencimento de 10 anos e os de 30 anos também dispararam muito hoje, então existe ainda uma tensão no mercado, um medo no mercado. Se você opera grande, nesses momentos, a melhor coisa a se fazer, de repente, é ficar de fora um pouco, esperar a poeira baixar, né, para ver como que os mercados vão reagir. Essa madrugada, quando a bolsa da Europa abrir, caiu bastante todos os índices. Se começar a dar sinais de correção dessa queda, não precisa ser correção gigantesca, não. Correções ali de 0,38, alguma coisa assim. Pode ser que a gente veja os índices americanos também corrigindo nessa quinta. Principalmente se sair dados de seguro-desemprego positivo. Beleza? Então, uma ótima quinta. Até o próximo Morning Call. Lembre-se, se inscreva aí no canal. Né? Se vocês tiverem dúvidas, eu tenho afirmado isso sempre. Escrevam aqui nos comentários, eu leio todos sempre. Eu que coloco um joinha ali, para não responder todos um por um, mas eu estou lendo todos os comentários. A Lizzie pediu para eu começar a falar sobre a Libra, e eu prometo que eu vou começar a falar sobre a Libra. A Libra é um pouco difícil de falar hoje, porque ela se destoou da zona do euro, né? E nem dá para entender direito, porque ainda não, eles não terminaram ainda com o Brexit, né? Tem diversas leis ainda que estão sendo formuladas lá. Mas ela está performando muito bem, apesar dela ter saído da zona do euro e ter todas essas dúvidas em relação a como vai ficar todas essas leis e impostos de importação e exportação e tal. A Libra está nas alturas, né? O dólar caindo tem ajudado isso a acontecer também. Então, toda vez que eu for falar da Libra, tem que olhar a zona do euro separada da Libra. E fica um pouco mais difícil por enquanto, mas eu prometo, Lizzie, que eu vou falar sobre isso, beleza? Então é isso, galera. Um abraço a todos. Ótima quinta. Tchau.